Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? A gente vai começar uma live aqui agora, a gente vai falar sobre as inovações em nutrição e bioestímulo no hortifruti. E quem é o nosso convidado de hoje vai ser o Luciano Gasparini, ele é diretor-geral da empresa Aqua Brasil, tá? Já vou colocar ele aí, tá? Pra gente bater um papo super legal. Olá, Luciano, tudo jóia? Olá, boa noite, tudo bem? Boa Como vai? noite, tudo bem também. Vamos começar a nossa live? Vamos sim, preparadíssimo por Ótimo. aqui. Quem está entrando aí, quem não viu anteriormente, eu falei que hoje a gente vai falar sobre o tema inovações em nutrição e bioestímulo no hortifruti. E o nosso convidado hoje é o Luciano Gasparini, ele é diretor-geral da empresa Aqua Brasil. Luciano, vou pedir primeiro para você se apresentar e falar um pouquinho sobre a Aqua. Perfeito, muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano Gasparini, sou diretor-geral da Companhia Aqua do Brasil. A Aqua ela fica sediada aqui no município de Salto, cidade interior do estado de São Paulo. A Aqua é uma empresa 100% focada em tecnologia fina, produtos limpos, tecnologia fina, com uma linha 100% exclusiva para o mercado de HF. Isso é bastante distinto daquilo que hoje há no mercado, principalmente se tratando de Brasil, né? A gente vem acompanhando aí quantas empresas de fora vêm investindo no Brasil, mas o grande olhar ele está em cima das grandes culturas, né? Principalmente aí no caso da soja e do milho. E a Aqua é uma empresa de inovação, de tecnologia, que tem como seu foco principal o mercado HF. Agregar com produto, com informação, tecnologia, o agricultor brasileiro. Atualmente, nós atuamos em 19 estados brasileiros e os principais países aqui vizinhos, os países da América Latina. Sempre também focado na cultura do HF. A Aqua é uma empresa 100% brasileira, isso nos dá bastante orgulho para trabalhar aqui no Brasil e difundir o nosso trabalho. Né? E investimos intensamente na importação de informação e tecnologia, porque alguns países, né, principalmente da Europa e Estados Unidos, já vêm há alguns anos trabalhando com as dificuldades do mercado do HF. Se a gente pegar aí o histórico das importações de semente, também vem de países mais antigos. Então não podia ser diferente quando a gente fala de uma nutrição especial, uma nutrição limpa, sem resíduos, a gente buscar conhecimento nesses países um pouco mais distante. A nossa principal bandeira é a linha Química Verde, é uma linha que nós atuamos muito aqui no Brasil e fora do país, e que gera o principal interesse em nossa companhia. A linha Química Verde é composta por produtos com certificação orgânica e selo verde, que atende muito à necessidade atual do agricultor, né, com busca de tecnologias para enfrentar, né, os requisitos da rastreabilidade. E para finalizar, além de produtos, a nossa equipe ela oferece, ela aporta dia a dia um pacote de conteúdo de informação e tecnologia que auxilia muito o agricultor na tomada de decisão. Eu digo que hoje uma empresa não pode somente ter produtos especiais, mas uma venda consultiva capaz de entregar e melhor posicionar tais produtos especiais. Perfeito, perfeito. E para lembrar aí, pessoal, a gente vai fazer uma live aqui de 45 minutos e quem tiver dúvida durante a nossa live aqui, pode mandar perguntas à vontade, que o Luciano está aqui à disposição para tirar todas as dúvidas, né, Luciano? Estamos aí 100% à disposição. Como eu sempre falo nas minhas palestras, o Luciano, quando começa a falar, parece um tratorzão na ribanceira, né? Termo de nós, agrônomos, que nós utilizamos. E nada melhor do que falar daquilo que a gente é apaixonado, que é aquilo que a gente se Com dedica. certeza. Então fiquem bastante à vontade para colocar perguntas, colocar informação e a gente vai tentar o máximo possível aqui esclarecer as dúvidas. Não é isso? Ótimo, ótimo. E o pessoal que está entrando aí, compartilha a nossa live entre os amigos, tá? Chama o pessoal para assistir também. Vamos começar então, dar início? Vamos lá. Ótimo. Vamos começar então já falando sobre o tema. Me fala um pouquinho sobre as inovações em nutrição e bioestímulo no hortifruti. Legal. Quando se trata de HF, as inovações não param, né? Porque as necessidades dentro do HF também não param. Não é isso? É bastante interessante. Verdade. Já há alguns anos, né, o fator qualitativo dentro do HF ele tem tomado muito mais atenção do que o fator quantitativo. Vou explicar o que é isso. Quando nós pegamos algumas culturas, como a soja, por exemplo, né, e a gente fala no fator quantitativo, uma única saca por hectare que a gente consegue aumentar em produtividade, a gente já traz grandes resultados financeiros para o produtor de soja.
Quando a gente está falando em HF, né, a nossa missão hoje, muito mais do que aumentar a produtividade, é a gente conseguir conferir a qualidade. Porque cada vez mais a cadeia de consumo ela está mais exigente, né? A qualidade do produtor ele começa na qualificação pós-colheita, é colhido e vem a seleção daquilo que é melhor e daquilo que é pior. Consequentemente, o agricultor ele vai estar ganhando em cima de uma melhor qualificação. Perfeito? Saiu do campo, vai para dentro do packing house. Saiu do packing house, ainda tem a dona de casa que pode escolher a melhor fruta lá na gôndola do supermercado. É muito diferente da realidade do soja. Né? O HF, ele sofre pela qualidade. Nós temos que hoje entregar essa qualidade, porque o nosso consumidor final lá na ponta, que vai buscar na gôndola do supermercado, ele mudou. Hoje ele quer um fruto limpo, ele quer um fruto com boa coloração, com boa textura, com bom sabor, com bom brix e ainda que aguente o tempo de prateleira, o tempo de pós-colheita. Então é muito importante hoje nós estarmos antenados naquilo que a cadeia de consumo está buscando e através das ferramentas hoje disponíveis, através de empresa, pesquisas e tal, nós conseguimos empregar e, consequentemente, melhorar aquilo que a gente chama da capacidade organoléptica do HF. O que é isso? Nada mais é do que cor, sabor, textura, paladar, cheiro, né? Isso que tem muito valor dentro da cadeia do HF. É o mercado de hoje, né? É o mercado hoje. Eles procuram muita qualidade, né? Não é só qualquer... Sem sombra de dúvida. E não só a qualidade, né, com a rastreabilidade, principalmente aí com a exportação de alimento. Hoje o Brasil ele é um grande exportador, não só de soja, nós exportamos muita fruta, muito HF para várias partes do mundo. Né? O Brasil ele se destaca muito na qualidade do seu HF. Então nós precisamos atingir esses mínimos requisitos, né, que hoje o grande supermercado aqui no Brasil ele pede, o mercado da exportação também pede, e com um desafio ainda maior, não é isso? Porque além de entregar tudo bonito, não pode ter resíduo. Né? Então daí é o grande desafio hoje do agricultor, porque não é mais aquela maçã bonita, né, que não tem gosto ou que tem resíduo, não. Nós temos que entregar uma fruta perfeita, um HF perfeito e livre de resíduos. É o nosso desafio. Luciano, de que forma esse bioestímulo pode otimizar a qualidade e sabor dos alimentos? Você pode deixar isso claro, um pouquinho mais claro? Perfeito. Os bioestímulos ele podem maximizar a capacidade organoléptica, seja sabor, seja cor, não é isso? Nós podemos trabalhar a nutrição e o bioestímulo para potencializar o HF. Eu sempre digo que, né, utilizar de tais ferramentas e da nutrição, tá? Nós temos que ter um conhecimento como um todo da nutrição e do bioestímulo. Muitas pessoas acreditam que, não, eu vou usar determinado hormônio ou vou usar determinada substância que eu vou maximizar o meu cultivo e ter um melhor desempenho. Na verdade, não é assim. Nós temos que ter um conhecimento bastante claro sobre o HF. Aí entra a importância do consultor em regiões que tem consultoria, a importância da venda consultiva. Porque é muito importante nós entendermos cada fase que o HF ele passa. Muitas vezes a gente se concentra o quê? Eu quero uma alface craculenta, né? Bem crocante. Aí o produtor ele quer trabalhar no final do cultivo essa craculência. Aí eu tenho um fruto com baixa coloração, depois que o meu fruto está perto de se colher, o produtor quer agregar coloração. E na verdade não é assim. O HF nós temos que cultivar fase por fase. É como fazer uma pessoa um atleta. Nós temos que começar desde cedo. Então, no desenvolvimento radicular, vou potencializar, maximizar para minha planta na sua fase inicial ter a melhor estrutura radicular. Depois um bom desenvolvimento, internódios curtos, próximo do outro. Depois uma florada uniforme, um pegamento uniforme. Logo a gente vem a divisão celular. Se eu não trabalhar a divisão celular, tão logo eu não vou ter uma boa coloração, eu não vou ter uma boa firmeza e um bom sabor. Então fica claro que não existe uma única receita. O que existe é maximizar cada time fenológico, perfeito? E aí lá na frente a gente vai colher o resultado de tudo isso. Ótimo. E como isso deve ser aplicado? É via foliar ou tratamento de sementes ou direto no solo? Perfeito. Como eu disse, né, em relação a objetivos, né, e que a gente tem que maximizar cada etapa fenológica da cultura, existem diversos tipos de tecnologia. Se a gente está falando, por exemplo, da cultura de cereais, né,
tudo se começa um tratamento de semente. A gente sabe o tão quão é importante os nutrientes cobalto, molibdênio para germinação e arranque da semente. Quando a gente está falando no HF, né, tem tecnologias para a gente iniciar aí o desenvolvimento radicular. Né? Tão logo existem outras tecnologias para a gente estar aplicando via foliar, via fertirrigação, via drenche. Eu sempre ressalto que é muito importante a gente conhecer o nosso mercado consumidor, o que o nosso mercado está procurando e qual que é a dificuldade aqui da minha região. Tá? Porque também não adianta nada. Muitas vezes a gente quer maximizar BRICS, mas eu estou numa região com seca, ou eu estou numa região que sofre por forte problema de temperatura para baixo, geada. Então a gente tem que entender onde estão as principais dores. Tá certo? Meu problema é estresse abiótico. Vou trabalhar com uma nutrição voltada a gerar estímulos para minimizar os impactos de estresse abióticos. Perfeito? Se o meu problema ele está relacionado a pegamento, nós vamos focar uma nutrição específica para isso. E veja bem, as pessoas também têm o costume de dizer assim, bioestímulo é uso de biorreguladores. Né? Eu posso bioestimular minha planta com nutrição. Né? Nós sabemos que quando eu aplico o zinco é precursor do aminoácido triptofano, que é precursor do hormônio auxina, que vai estimular o enraizamento. Então, assim, isso, né, a gente tem que ter bastante claro. Muitas vezes a gente acha que para bioestimular a planta, nós temos que mexer com substâncias como os hormônios sintéticos, que geram um grande risco, um desequilíbrio para a planta. Não, nós devemos começar estimulando com o básico, com a nutrição de plantas. Então, logo estimular com os aminoácidos, que hoje existem N empresas e produtos extremamente positivos, os produtos à base de algas marinhas, os produtos à base de ácidos úmicos. Então, já existem muitas ferramentas aí para potencializar tudo isso. Luciano, então, a missão da revista Campo e Negócios é apontar soluções para o produtor, né? Então, eu gostaria que você falasse o que a Aqua tem de ações para todas as fases das culturas. Perfeito. Em se tratando de Aqua, nós temos como objetivo agregar de forma quantitativa e qualitativa a produção do agricultor. Nós temos ferramentas que vai desde o enraizamento, pegamento, estímulo de fotossíntese. Hoje a Aqua é uma grande pioneira nesse segmento de produto destinado a acúmulo de reserva. Tá? Isso para uma agricultura profissional é muito importante. Hoje a gente se preocupar não só com aquilo que a gente vê com os olhos, que é a cor do fruto, aquilo que a gente sente no paladar, que é o gosto do fruto, mas a gente se preocupar com a energia que a planta fabrica para poder executar e entregar esses processos. Isso está ligado à fotossíntese. Hoje a Aqua se destaca muito por ter determinadas ferramentas inovadoras que agregam muito esse potencial fotossintético e energético da planta. Perfeito. Vamos dar uma pausinha aqui para a gente falar um pouquinho sobre... Hoje, no final da nossa live, a gente vai estar sorteando uma assinatura da revista Campo e Negócios por 3 meses, né? Então, quem estivesse acompanhando aqui nossa live, permaneça até o final, né, Luciano? Senão eu vou perder o sorteio. E lembrando também que hoje a gente está com uma super promoção na assinatura da revista Campo e Negócios. Quem ligar agora ou mandar mensagem no direct vai ganhar um grande desconto, tá? Lembrando que o telefone da Central de Assinaturas é o 349-8848-5093. Então vamos continuar aqui um pouquinho com as nossas perguntas. E quem tiver questionamento aí pode mandar pergunta, que a gente está aqui para responder. Luciano, me fala um pouquinho como é feito o controle hormonal das plantas. Vamos lá, o controle hormonal, volta um pouquinho naquilo, né? Quando a gente fala em controle hormonal, todo mundo imagina o quê? O agricultor, no geral, imagina o quê? Opa, é a aplicação de hormônios. Eu acho que é uma forma errônea de encarar isso, muito errônea, por sinal, porque a aplicação de hormônios de forma exógena, de fora para dentro, principalmente hormônio sintético, ele pode vir a desregular muito a planta. Quando nós falamos, né, no controle hormonal, nada mais é do que estimular a planta com mensagens químicas.
mensagens químicas específicas para determinados times específicos da planta, perfeito? E hoje, para as mensagens químicas, como eu comentei anteriormente, nós temos a nutrição. Eu trabalho muito com nutrição para estimular a mensagem química. Até hoje, eu tenho alguns colegas que cultivam, agricultores, né, que cultivam limão e precisam fazer indução floral de limão. Clientes de 20 anos atrás, eles me ligam, né? E a gente faz assim alguns manejos baseados na nutrição. Existe um conceito chamado Stop and Go, um conceito bastante antigo. Eu gosto de pregar ele, eu gosto de falar sobre ele, que se baseia no quê? Né? Quando nós aplicamos elementos como, por exemplo, nitrogênio, nós vamos estimular o desenvolvimento vegetativo. O mesmo acontece quando eu aplico nutrientes como fósforo e potássio, que estimulam o desenvolvimento daquilo que não é material fotossintético, como desenvolvimento de flores, como desenvolvimento de fruta. Então a gente vê que com a nutrição a gente já pode trabalhar com as mensagens químicas. Aí quando eu começo a unir as tecnologias, eu vou potencializando essas mensagens químicas. Como que eu consigo fazer isso? Consigo fazer através de aminoácidos específicos, as próprias algas marinhas, que hoje mostram um resultado bastante interessante, não é isso? E potencializando cada etapa fenológica da cultura, né? Então é muito importante a gente ter isso claro. O que dá para eu fazer, quando eu fazer, que vai mudar de fase para fase. Uhum. E quanto o bioestimulante pode ajudar no controle de estresse? Isso ajuda bastante de acordo com o bioestimulante, né? Isso é um grande problema nas principais regiões do Brasil. O nosso país ele é muito grande. Então nós temos aí problema de calor no norte e nordeste brasileiro, um problema de frio muito intenso no sul do país. Isso é verdade. E além dos estresses por temperatura, nós temos um grande estresse, que é o estresse por doenças, não é isso? E aí, os bioestimulantes, os biofertilizantes, que na verdade hoje é a nomenclatura correta, não é isso? Os biofertilizantes, eles podem ajudar muito nisso, tá certo? Como os produtos bioquímicos, tá? Que também é uma nova geração de produtos que vem com o objetivo de estimular o mecanismo de defesa das plantas. Então, os fatores, né, de estresse hoje merecem muita atenção. Quando nós falamos aí em frio, falta de água, seca, isso pode limitar muito a produtividade. E o mesmo acontece, como eu disse, no caso de doenças. Uma planta chega a drenar mais de 50% da sua energia para se proteger de doenças. Aí vem aquela analogia assim, né? Porque quando eu trato bem de doenças, automaticamente eu maximizo a produtividade. Porque toda vez que eu não tenho enfermidade, a planta não está drenando energia para a autodefesa. E toda vez que a planta ela é infectada, seja por um patógeno ou seja por um inseto, a planta pega aquela energia dela, que seria destinada à produtividade, a pegamento, a fixação de fruto, a divisão celular, ela pega aquela energia e vai utilizar aquela energia como uma vacina, para se proteger do ataque de enfermidade. Então, por isso que hoje, utilizar de tais tecnologias, ferramentas, para minimizar esse estresse, consequentemente, a gente faz com que toda a energia da planta drene para o objetivo de produtividade. Beleza. Luciano, o pessoal está me falando aqui, está dando muito eco na sua fala. Você está conectado no celular ou no celular computador? Eu estou conectado. Ah, tá. Eu ia falar para você colocar no celular. Você está dando um retorno. Eu estou no celular. Não, beleza, então. Vamos dar uma mexidinha e ver se dá uma melhoradinha, então. Então, vamos continuar aqui. E quais as culturas mais beneficiadas por esse bioestímulo ou pelas inovações? Olha, toda cultura, ela pode ser beneficiada. Qualquer cultura, ela pode ser beneficiada com tecnologia de nutrição e bioestímulo. Não é isso? E eu acredito, ao meu ver, que toda a agricultura, todo o HF hoje, baseado no mercado que a gente está, deve-se buscar esse tipo de tecnologia. Né? Em todas as culturas pode ser aplicado. Agora, é muito importante, né, junto com o consultor da região,
o vendedor que faz a venda consultiva, o agrônomo. É muito importante a gente entender, torna a dizer, onde está a principal dor. Não é isso? Não adianta eu querer investir em pegamento de uma cultura, em maximizar fruto, numa cultura que já me entrega bastante fruto. Nós temos que entender a principal dor e entender o que nós queremos. Opa, eu quero produzir uma janela que ninguém produz, eu posso investir mais em tecnologia, né? Então, nós temos que estar bastante claro aquilo que a gente precisa. Baseado naquilo que a gente precisa, a gente vai buscar a potencializar. Por quê? Se a gente não tiver isso claro, a gente muitas vezes investe num bioestimulante para enraizamento, sendo que a gente está buscando maior tempo de prateleira do fruto. E aí que acontece muitas vezes os mau posicionamentos e, por consequência, o agricultor ele não enxerga o resultado desse investimento. Aproveitando aí, em termos de produtividade, que resultados você tem observado? Olha, nós temos observado assim, eu tenho uma vida, basicamente minha vida, eu não trabalhei em outra coisa senão ser no agro, né? Eu acho que eu só sei fazer isso na minha vida. E desde sempre eu gosto de nutrição, eu gosto de bioestímulo. A gente teve uma importância bastante grande na contribuição do HF aqui no Brasil, trazendo as ferramentas, né, que se empregavam em outros países. Então, assim, tanto trabalho científico como trabalhos empíricos de campo, que de verdade eu gosto muito de ver o resultado lá no produtor, nas condições da realidade do agricultor. Isso a gente consegue ver. E é muito satisfatório para nós, porque eu falo que o trabalho da fisiologia vegetal, o trabalho de acreditar em nutrição e bioestímulo, é um trabalho de muito amor, não é isso? Então, quando a gente consegue ver esses resultados empíricos, nos traz grande satisfação. Mas não é porque a gente tem resultado empírico que a gente não precisa investir na ciência. A ciência hoje é que nos dá a base para tudo, né? E graças a Deus, a gente tem boas universidades no país e bons centros de pesquisas, tanto privado como até mesmo federal, que vem nos ajudando muito a ganhar em produtividade, né? Eu aproveito para ressaltar um trabalho bastante recente de mestrado, orientado pelo professor Ítalo e professor Vespasiano, da Univasf, que é a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eles fizeram um trabalho muito porreta lá, que foi o uso de melicil álcool, né, na cultura da manga. Então, assim, são trabalhos que em muitas partes do mundo não está se fazendo e aqui no Brasil já está se fazendo. Então, assim, isso é muito interessante, sabe? Tecnologias aí muito novas, né, no mundo agrícola, a nível mundial e sendo empregado aqui no nosso Brasil. Também vale ressaltar, meus amigos de petrolífera da região dos Vales de São Francisco, que hoje é um exemplo para o mundo. Não só para o Brasil, mas para o mundo em tecnologia. É a única região no Brasil que nós conseguimos colher mais de 2 ciclos de uva. Isso graças ao quê? Nossa. Primeiro, ao agricultor, que foi porreta de plantar na região. Segundo, os consultores da região, que de verdade eu tiro o chapéu, a região que eu sou mais apaixonado em ir visitar, porque ali mora a tecnologia, né? E claro, todo o empenho das companhias, dos técnicos que estão ali presentes, que conseguiu a gente ter, não esses 2 cultivos de uva, sem destacar, claro, as outras culturas, como a manga, o melão, a goiaba, que vem crescendo muito. Então, é claro que não existe uma receita de bolo, né? Eu digo, se existe alguma receita de sucesso, a receita primeiro, boas pessoas. Se a gente não tiver pessoas envolvidas, a coisa não sai. Boas pessoas com vontade de mudar. Segundo, saber aonde eu estou, quais as necessidades que eu tenho aqui na minha região e para onde eu preciso chegar, olhando do ponto de vista cadeia de consumo, o que eu preciso entregar. A partir daí, com boas pessoas e sabendo onde a gente está e aonde quer chegar, gente, tem inúmeras tecnologias em produto, seja da Aqua do Brasil e de outras companhias nacionais e internacionais. Perfeito? O que o agricultor tem que ter isso hoje em mente. Nós não podemos continuar a fazer o mesmo. E para fazer diferente, nós temos que investir em qualidade. Qualidade hoje é a bola. Com certeza. Daniel Martins, ele está perguntando. Na Europa se fala muito dos biofertilizantes à base de algas. O que tem de tão diferente nessas fontes? Quais os melhores produtos? Perfeito. Falar de alga marinha, para mim, é muito motivante. Eu tive uma participação bastante grande no mercado brasileiro com alga marinha. Eu sou um super fã de alga marinha, de verdade. Tanto para utilizar em formulações de fertilizantes,
como também para utilizar a alga marinha pura, né? Porque mostra um resultado bastante interessante. O que às vezes eu vejo, Daniel, sobre a alga marinha é um pouco a forma errônea do posicionamento. Não da forma de usar, mas às vezes do posicionamento e do entendimento do produto. A gente vê muito alga marinha sendo vendida como hormônio. Vamos usar essa alga porque essa é auxina. Vamos usar essa alga porque é citocinina. E a alga, ela é um pacote tecnológico que oferece distintas substâncias ali dentro. Se a gente pegar a alga, por exemplo, ascofilo nodoso, né, ele tem 55 componentes dentro da sua formulação. Então, aquilo que a alga entrega de uma forma pronta, né, consegue agregar a planta. O que nós não podemos muitas vezes esperar de uma alga é como é vendido. Às vezes a gente posiciona a alga marinha do lado do enraizante. O enraizante tem melhor performance. Mas como já diz, o enraizante é enraizante. A alga marinha é um tônico completo que inclusive, uma das únicas ferramentas que potencializa todas as etapas fenológicas da cultura, desde enraizamento, pegamento até o momento de colheita. Eu, particularmente, sou fã de alga. Oh, maravilha. Ana Maria está perguntando quais as novidades sobre os bioestimulantes. Vamos lá. Novidades. A primeira novidade está em cima de legislação. Né? No mundo como um todo, nós chamamos de bioestimulantes. Aqui nós chamamos de biofertilizantes. Graças também a um excelente trabalho da Absolo, que ajuda muito a cadeia tanto produtiva do Brasil, dos agricultores, como nós da indústria. Né? Porque achar uma forma de enquadrar o produto é muito importante. É isso? Então, acho que isso daí é a primeira inovação no segmento. A outra, hoje, o que a gente tem aí de muita inovação, eu tanto gosto das algas marinhas porque eu estudo muito o conceito de carboidrato, fotossíntese, né? E hoje existe, já a nível mundial, inúmeras ferramentas que potencializam o sistema fotossintético. Como esse trabalho, eu recomendo o pessoal aí ler esse trabalho, né, orientado pelos professores, professor Ítalo Vespasiano, lá da Univasf. Lá traz informações bem bacanas. Onde encontra? Na Univasf, um trabalho orientado, né, trabalho de mestrado, orientado pelo professor Ítalo e professor Vespasiano. Então, um trabalho lá muito legal, tá, em cima de melicil álcool, diz aí mexer nessa parte fotossintética, de reserva. Quem quer saber de inovação, acha esse trabalho bastante legal, que eu citei anteriormente. Porque quando a gente sai dessas inovações, o que a gente tem é mistura, né, de substância, como mistura de aminoácidos, com alga marinha, com que eu digo já não é tão inovação, né, já se pratica isso. Nós temos a auxina, citocina, giberelina, que isso já vem lá de trás, né? E claro, vem aí em paralelo muito estudo de novos grupos, tá? Mas quando a gente fala estudo de grupos hormonais, isso anda também a passos bastante lentos, não é isso? Mas a gente tem que estar antenado aí mundo afora para tentar estar sempre a par do que está sendo diferente. Perfeito. E quando o investimento é viável, existe algum tamanho de propriedade ou cultura que tem um retorno mais rápido ou não? Olha, todo investimento, eu acredito, quando a gente está falando em HF, é viável. Eu sou um pouco reticente em dizer, não sou especialista em grãos, tá? Mas às vezes o grão não é tão viável, apesar de eu acreditar demais. Mas o que acontece? Né? Quando a gente está falando do grão, é muito fator, como eu disse, quantitativo. E muitas vezes o que a gente... O produtor já usa tanta coisa e às vezes utilizar algo a mais ele não consegue ter um fator, né, de aumento de produtividade. Mesmo ele tendo qualidade, mas ele não consegue conferir, porque não é de interesse da cultura. Agora, quando a gente está falando do HF, a gente sempre tem uma dor. Até hoje, em 30 anos de mercado, eu nunca fui numa propriedade que está 100% perfeita. Ou a gente tem uma deficiência de bora acentuada, ou a gente tem uma dificuldade do cálcio, mobilidade de cálcio que não chega no fruto. Tantos anos a gente fala de cálcio e até hoje tem lançamento, né, de produto com total mobilidade que consegue entregar o cálcio no fruto. Mas 90% dos agricultores ainda não utilizam. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer. E a gente sempre, é isso que eu digo, nós temos que ter consciência de onde está a dor. Perfeito? Eu vejo sempre assim, o agricultor ele tem como receita fazer um enraizante, mas ele esquece da dor dele. Tem que entender onde está a dor e usar a tecnologia para sanar essa dor. E converter isso em benefício, lucratividade e rentabilidade. Maravilha. Lembrando aí que a gente já tem apenas 15 minutinhos de live ainda.
E quem tiver pergunta pode mandar, tá? E quem tiver questionamentos também ou dúvidas, lá no nosso site, revistacampinegócios.com.br, também tem vários assuntos, assim como no site da Aqua também, né? Tem várias explicações, né? E quem tiver também com dúvidas e quiser o contato do Luciano, ele vai deixar aqui no final da nossa live. Beleza? Eu vou deixar sim, e como você disse do site da Aqua, eu enfatizo também a nossa equipe. Nós temos uma equipe de campo, nós brincamos que é os Aquamens, né? Nós temos uma equipe, uma equipe muito centrada, muito capacitada na venda consultiva e em conhecimento técnico. Pode agregar muito, assessorar o agricultor. Nós embasamos todo o nosso negócio, a nossa equipe comercial, a equipe técnica é muito fundamentada na orientação, né? Porque o agricultor tem que estar bem para a nossa cadeia toda aqui estar bem. Perfeito. Claudinei Ferreira está perguntando como as algas podem liberar o fósforo. Vamos lá. Alga libera fósforo, mas eu digo assim, seguramente que tem tecnologias muito mais eficientes para liberar fósforo retido no solo. Eu acredito muito na alga marinha como uma interação com a planta e não uma interação química no solo. Apesar dela ter forte poder complexante, eu acredito fortemente que existem tecnologias mais baratas, tá? E muito mais eficientes do que a alga marinha no que tange liberação de fósforo retido no solo. Para isso, eu indico e usaria os ácidos fúlvicos, os ácidos úmicos, a umina, que tem uma grande capacidade de liberação desse fósforo retido no solo. Perfeito. E quais os erros mais comuns para quem utiliza o bioestimulante? Tem algum erro na hora da aplicação? Tem alguma coisa que o produtor deve evitar ou não? Tem sim, eu acho que não é nem tanto no uso. Tá? Às vezes no problema da recomendação consultiva, não é isso? Eu vejo muitas vezes o agricultor tá fazendo um investimento e ele para. Por quê? Ele está usando um estimulante que não vem de acordo com a realidade dele. Eu vejo a rodo acontecendo, né? Sabe, o estimulante que serve para tudo? Tá? Isso não existe, né? Não existe milagre. Como eu disse, existe a receitinha, onde entra boas pessoas, saber onde estou, saber onde eu quero ir, e aí produto tem de monte. Mas se a gente não tiver essa clareza, por isso que às vezes o pequeno produtor, de verdade, ele é o que mais sente. Isso não é justo, porque assim, nós como empresa, quando precisa testar um produto, nós vamos do agricultor pequeno. Tá? Porque é fácil o acesso, não é isso? Mas aí na validação do produto, depois do produto validado, né, as companhias buscam os grandes agricultores e aí os grandes agricultores conseguem planificar resultado e esses utilizam. Então chama bastante atenção aí para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, esteja bem sintonizado com o seu consultor, com o agrônomo da região, com o vendedor que faz a venda consultiva, que eu acho que isso daí está na principal diferença, muito mais do que produto. Perfeito. No caso do Brasil, o clima favorece a utilização de bioestimulante? Favorece demais, favorece demais. Como eu disse, nós temos os extremos, por isso que também não podemos seguir receita de bolo. Temos lá o fator Nordeste brasileiro, né, com uma insolação medonha, um calor demais, onde a planta não consegue respirar, ela fecha o estômago. E a mesma coisa acontece no extremo sul do país, onde nós temos, às vezes, numa semana inteira, dia nublado. A planta está com o estômago aberto, mas não consegue captar luz, energia solar para poder fazer fotossíntese. Então nós temos extremos dentro do Brasil. E isso é um grande desafio para nós como companhia, que chegamos a investir 7%, né? De todo o nosso faturamento em pesquisa e desenvolvimento, para justamente saber e poder aplicar os nossos produtos, as nossas ferramentas, em situações tão distantes, né? De norte a sul, podemos falar assim, situações de norte a sul, bem distintas. O Brasil são 4 estações, né? Então é complicado. 4 estações dentro do ano, e eu digo assim dentro também, do ano. Né? O dia também tem 4 estações. O dia tem 4, é isso que eu ia falar. 4 estações dentro do dia e vários Brasil dentro do mesmo Brasil. Nós somos uma heterogeneidade apaixonante. Isso tanto na formação das pessoas como na cultura. Não é isso? Por isso que o manejo e a forma de lidar não pode ser o mesmo. É verdade. Em termos de custo, tem uma pergunta aqui, a pergunta mais frequente, né, do produtor. Isso.
Você pode nos mensurar qual a porcentagem do total do cultivo deve ser gasto em bioestimulantes? Olha, vou falar uma coisa para você. É baixo. O maior está onde? Em proteção e nutrição. Perfeito. Em proteção e nutrição é onde está mais. E trato cultural. Perdão, que eu não posso esquecer que trato cultural também é um grande gargalo, principalmente nas fases aí que a gente está vivendo. Né? Então, trato cultural é complicado, e aí seguido por proteção e nutrição. Às vezes, nutrição e proteção depende do cultivo. Tá? O bioestímulo é muito pequeno. Tá? É muito pequeno mesmo. Principalmente quando a gente. Um problema muito específico, a gente está claro aqui com aquele problema. Por quê? Quando nós fazemos uso do bioestímulo, automaticamente me gera duas economias, que deve ser falada. Quais economias são? Primeiro, maior aproveitamento do fertilizante tradicional. Tá? A planta passa a ter mais resultado e melhor aproveitamento daquilo que eu estou aplicando em forma de fertilizante. A segunda economia, nós ativamos o sistema imunológico da planta. A planta, com seu sistema imunológico ativado, ela fica muito mais resistente à entrada de enfermidade, à entrada de doenças. Por consequência, né, faz com que o agricultor invista menos em inseticida, fungicida curativo. Por consequência, né, quando a gente fala em custo-benefício, eu digo seguramente que tem muito mais benefício do que custo. Quando é bem aplicado. E que vantagens há na técnica de bioestimulação em relação a métodos convencionais? Fala um pouquinho sobre a questão financeira. Tá. Vamos lá. Né? A bioestimulação, a nutrição equilibrada, não quer dizer, né, que a gente vai substituir nutrição tradicional. Eu acho que é pelo contrário. A grande proposta é o quê? A gente empregar melhor aquilo que a gente está fazendo. Tá? Da mesma forma que eu falei em momentos fenológicos, né, etapas fenológicas, nós não podemos seguir a mesma nutrição do início ao fim. Então eu digo assim, não está no custo de um produto. E por isso que eu digo que a venda consultiva é importante. Né? Porque quando a gente vai fazer a recomendação de um produto, de um bioestimulante, não olhar para a nutrição é proibitivo. E a nutrição a gente já usa, mas a grande maioria das vezes nós não respeitamos os times fenológicos. Ou não sabemos utilizar da nossa nutrição que a gente já compra, já utiliza, como mensageiros químicos para potencializar esse bioestímulo. Lembra que eu falei anteriormente? Eu posso utilizar do nitrogênio para passar mensagem química de avanço, desenvolvimento vegetativo. Eu posso usar do fósforo e do potássio para dar a mensagem de segura, mensagem stop, cresça aquilo que é material não fotossintético. Perfeito? Então, torna-se olhar para o hormônio antes de olhar para a nutrição é um erro. Né? Então, primeiro a gente tem que olhar lá o que a gente já faz, porque todo mundo investe em nutrição, está usando nutrição, mas a gente pode utilizar dessa nutrição a nosso favor para gerar mensagens químicas. Tem uma pergunta do Tiago Marcos. Assim como o zinco é essencial para a produção de triptofano, há algum outro nutriente que tem ligação direta à produção de outros hormônios essenciais? Sim, sim. Basicamente, quase todos os nutrientes têm função ativar um aminoácido, ou um precursor, ou o hormônio. Perfeito? Vamos dar um exemplo. O triptofano é super conhecido. Né? Nós temos o próprio nitrogênio, né, que estimula a síntese da glutamina sintetase. Né? Não vai ativar propriamente um hormônio específico, mas vai dar aquela ação de incorporação de nitrogênio a compostos nitrogenados e proporcionar um arranque de desenvolvimento vegetativo. Outro nutriente bastante comum e utilizado é o enxofre. O enxofre, consequentemente, gera a produção do aminoácido metionina, que vai gerar a produção do etileno. Então, existem, basicamente, todos aí, existem uma rota, não é? Onde nós temos o nutriente, o aminoácido ou o precursor daquele hormônio em específico. Legal? E por que eu gosto muito de trabalhar com precursor? Porque precursor, diferente do hormônio sintético, o hormônio sintético ele fala assim, faz, mesmo que doa ou não doa, tá? É ordem, faz. Né? Quando eu estou trabalhando com mensagem química, é mais sutil. Né? Eu estou falando para a planta assim, olha, eu estou dando esse alimento. Se você achar que precisa fazer, faça.
Entende? Então a gente Perfeito. consegue maximizar o melhor no time que a planta está se encontrando naquele momento. Ótimo. Tem várias perguntas aqui. A Ana Maria está perguntando: uma boa nutrição pode reduzir em quantos por cento as doenças? Olha, isso é fantástico, isso é fantástico. Já tem 10 anos aí que eu venho assim mergulhado nesse segmento de proteção de cultivos com nutrição equilibrada, com bioestímulos, estimulando o mecanismo de defesa. Assim, falar em números é bastante complicado, tá? Mas hoje, vamos lá, a gente tem casos já aqui no Brasil, onde a gente conseguiu jogar aí para 10, 15% a utilização de produtos curativos, tá certo? Quando diz respeito à doença, não é? Justamente porque a gente está maximizando esse poder imunológico da planta. Veja bem, eu não sou defensor do não uso de pesticidas. Pelo contrário, eu acho que tudo que está aí são ferramentas que devem ser olhadas e devem ser estudadas. Perfeito? Mas acredito fortemente que a utilização de tecnologias alternativas nos traz equilíbrio, né? Eu acho que a gente não pode ser extremista, deixar de usar determinado produto, deixar de usar, não sei, um agroquímico, um fungicida, um inseticida. Eu acho que o extremo é demais. Qual que é a nossa missão? Produzir de forma quantitativa e qualitativa e sem resíduo. Se a gente conseguir fazer isso, tá show de bola. E com custo reduzido, é claro. Então, perfeito, eu acredito nisso daí. E torno a dizer, tem agricultores hoje que basicamente fazem pequeno uso de produtos químicos e outros vêm aí retirando, né, principalmente aí bactericidas, né, porque a gente tem uma planta mais estruturada. Então, isso nos traz um grande horizonte aí para o futuro. Perfeito. Lembrando aí que a gente já está quase finalizando a nossa live, tá? E então, as perguntas que não foram respondidas, pode mandar no direct ou deixar aí no comentário depois que a gente terminar a live, que o Luciano vai estar respondendo ou eu encaminho para ele, tá? Sem problema. Legal. E vamos falar agora quem foi o sortudo que ganhou a assinatura da revista por 3 meses. Foi o Tiago Marcos. Ele fez várias perguntas aí durante a nossa live. Obrigada, Thiago. Me manda um direct parabéns, aí Thiago. Isso, parabéns. Manda um direct aí pra gente entrar em contato com você e tá fazendo o procedimento, tá? Para a equipe de assinaturas entrar em contato. Lembrando que vai ser uma assinatura da revista Hortifruti, tá bom? Agora vamos para a nossa última pergunta aqui. Bem interessante, o Horácio está perguntando em quais culturas hidropônicas os bioestimulantes também têm vantagens ou não? Como Legal. Tem sim. Boa pergunta. Muitas vezes a gente fala tanto aí do gotejamento, de agricultura, de tecnologia, e esquecemos do pessoal da hidroponia, que é altamente tecnificado e um grande desafio aqui no Brasil. Eu acompanho a hidroponia também há muitos anos, né? E a gente sabe quão é difícil a hidroponia aqui no Brasil. E hoje a gente já tem aí produtores muito bem embasados nessa tecnologia, né, da hidroponia. A nutrição e o bioestímulo devem ser aplicados na hidroponia. Né? Hidroponia, quem tem uma cultura com base na hidroponia já tenta ser um pouco diferente, seja no equilíbrio nutricional, seja no maior zelo na aplicação de produtos com resíduo, né? Mesmo porque o investimento é bastante alto, não é isso? E nós conseguimos ajudar de 2 formas. Primeiro, maximizando produtividade. Hoje também existem ferramentas, quando se trata de nutrição, de complexos orgânicos, que a gente consegue ajudar muito na translocação do nutriente hidropônico. Na hidroponia é muito comum a deficiência de cálcio, né, por temperatura, e hoje já existe no mercado. A Aqua tem uma ferramenta dessa, de um cálcio que é móvel dentro da planta. É isso. E também o que a hidroponia passa muito é por estresse. É isso, porque à medida que muda a temperatura, tem um impacto direto na condutividade elétrica, né, que está a solução. Então, a gente poder também utilizar de ferramentas para minimizar o estresse é bastante interessante, e hoje isso já existe também no mercado. Maravilha, maravilha.
Então vamos finalizar a nossa live. Quero agradecer, Luciano, pela participação. E vou pedir para você deixar o seu contato para quem tiver interesse em fazer algumas perguntas para você sobre o assunto. Legal, legal. Eu agradeço pelo convite. É sempre um prazer a gente falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente é apaixonado, né? A gente tem boa parte do pessoal aí que está mandando coraçãozinho de joinha, nos conhece de muitos anos. A gente tem uma história bastante bonita no mercado de HF e nem sempre hoje a gente consegue falar tanto de tecnologia, porque tem tantos outros afazeres para tomar conta. Então, assim, ter oportunidade para falar com um público bastante bacana de agricultores, de técnicos, consultores, isso é muito gratificante e sentir que a gente está sempre ajudando a cadeia agrícola do Brasil, principalmente no HF, que é o nosso DNA. Vamos lá. Meu contato, meu e-mail é luciano@aquadobrasil, o Aqua é AQUA, luciano@aquadobrasil.com.br. Quem quiser anotar meu telefone aí, é oportunidade, meu zap DDD 11 98174 7584. Manda as perguntas, estamos à disposição, tá certo? Para resolvê-las. Na Aqua não tem só eu, né? Temos toda uma equipe técnica muito bem capacitada. Aquilo que a gente não tiver condição técnica para responder, nós vamos estar encaminhando para aquelas pessoas que entendem um pouquinho mais que a gente. Beleza? Perfeito, perfeito. E lembrando que essa live vai ficar aqui à disposição também para quem entrou agora por último, tá? Ela vai ficar no Instagram da revista Campo e Negócios. E se vocês forem assistindo, também pode comentar lá e deixar a pergunta lá, que a gente encaminha para o Luciano, não tem problema. Aproveitando a deixa também, quem quiser visitar o nosso site, é revistacampoenegócio.com.br. Lá também tem vários conteúdos sobre o assunto, né? E sobre assinatura, lembrando que quem ganhou foi o Thiago Marques. Ele ganhou uma assinatura de 3 meses. E quem não ganhou tem um super desconto. Quem quiser aproveitar esse desconto, é só ligar na nossa central de assinaturas neste momento ou mandar no direct pra gente, tá? Vou falar o telefone para vocês. É o 34 98848 5093. Ok? E além disso, quem quiser ser um anunciante também, igual a Aqua, né? Pode mandar também um direct pra gente ou ligar no 349-8721-0000. Muito obrigada, Luciano. Obrigado. Tamo junto, como disse. Tamo junto, até a próxima, tá? Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.